Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Ana Augusta, eu sou professora de português de vocês do cursinho Solidare e hoje eu vou ensinar um pouco sobre gêneros textuais. Os gêneros textuais, eles são textos que exercem uma função social específica. Então, eles acontecem em situações cotidianas de comunicação e eles sempre vão ter uma intenção comunicativa bem definida. Então, para cada gênero textual, a gente vai ter uma intenção diferente para a gente poder definir cada um. Eles se adequam ao uso que eles são feitos. Então, cada gênero vai se adequar a cada uso que for necessário utilizar eles. Então, eles vão se adequar principalmente ao objetivo do texto. Então, para você definir qual gênero você vai usar, você vai, primeiro, definir qual é o objetivo daquele texto. Por exemplo, eu quero fazer um texto que demonstre minha opinião. Então, o gênero textual mais adequado a isso seria o artigo de opinião. Então, eles vão se adequar ao objetivo do texto, ao emissor, ao receptor e ao contexto em que se realiza. Então, por exemplo, o artigo de opinião, geralmente, ele vai rondar num ambiente mais formal, né? Então, a gente vai poder utilizar uma linguagem mais formal. Então, a gente sabe que o leitor daquele texto vai ser uma pessoa que vai compreender aquele tipo de linguagem. Agora, se fosse, por exemplo, uma tirinha, nós saberíamos que a tirinha teria que ser uma coisa mais descontraída, porque é um tipo de texto que tem um público muito amplo. Então, nós temos que entender que os gêneros textuais eles vão se adequar a cada uso que será necessário para eles. Então, agora eu vou falar um pouco dos principais exemplos e funções. Não necessariamente vocês vão utilizar apenas estes, mas só para mostrar para vocês, eu coloquei aqui alguns, os 6 principais, se eu não me engano, que eu coloquei, e uma certa definição para mostrar para vocês como que a gente vai definir, né, a ideia de gênero textual. Então, o primeiro é o romance. O romance ele é uma história extensa, geralmente representada em capítulos, que reproduz acontecimentos e dramas da vida humana. E esses acontecimentos podem ter acontecido ou não, mas eles não serão fantásticos. No caso do romance, a gente vai ter aqui um gênero, né? A gente tem esse gênero textual e a partir dessas características a gente vai produzir esse gênero. Então, qualquer texto que se encaixe nessas características, nós caracterizaremos ele como gênero romance. O conto. O conto é uma história com personagens que podem ser fictícios ou não, escrita de forma breve. O conto geralmente é um texto mais curto, geralmente tem personagens que podem até mesmo ser fictícios, né? Geralmente são historinhas de criança até mesmo, ou não, né? Também tem contos que são menos infantis. A fábula, ela é uma breve história com personagens fictícios, esses personagens serão sempre animais, e ela apresenta sempre um intuito de mostrar uma moral. Então, aquela fábula, com aquele acontecimento, com aqueles animais, vai sempre ter um objetivo no fundo daqueles acontecimentos. Ou seja, quando você lê aquela fábula, você vai ter que ter um certo aprendizado com aquela fábula. Então, sempre que você tiver um texto nessas características de ter personagens como animais falantes e sempre tiver uma moral no final disso tudo, vai ser uma fábula. Então, assim que a gente define esse gênero. A crônica, ela é uma narrativa geralmente curta, baseada em relatos pessoais e em parte críticos, que geralmente tem essa pegada crítica, né? Mas talvez possa não ter, acerca de acontecimentos do cotidiano humano. E essa é uma das principais características, né? Representar o cotidiano. É como se fosse um artigo, porém é uma narrativa, né? O formato que é como se fosse o artigo. É uma narrativa e vai ser curto, geralmente. Pode ser que tenha uma crônica mais longa, mas não muito longa, tipo assim, poucas páginas. Mas geralmente é 1, 2 páginas. Ou até mesmo apenas uma. E o principal objetivo é justamente essa representação do cotidiano. Então, sempre que a gente tiver um texto nesses moldes, nós teremos uma crônica. Outro exemplo também muito importante é a notícia. Provavelmente é a mais utilizada em exemplos assim, de escola, de prova, que é um texto técnico que o objetivo dele é informar acontecimentos e dados de um determinado fato. Por exemplo, alguém morreu.
Aí a notícia vai ser um texto que vai falar que uma pessoa morreu no dia tal, a idade da pessoa é tal, o nome dela é tal, a causa da morte foi tal. Então, sempre que a gente tiver esse texto mais curto, porque assim, existe a notícia e existe a reportagem. A reportagem é quando ela explora mais os fatos. A notícia, ela geralmente apenas apresenta de forma mais breve. Então, sempre que a gente estiver nesses moldes de representar fatos, apresentar informações sucintas sobre algo que aconteceu, nós temos uma notícia. E essa notícia vai ser um gênero textual. Outro também muito importante, que eu já citei lá no início, é o artigo de opinião, que é um texto formal, geralmente breve, mas pode ser que tenha um artigo de opinião mais longo, mas assim, geralmente artigos não são muito longos, mas pode ser que tenha algumas páginas. Então, nele, o autor deve expor sua opinião de forma indireta sobre algum tema. Ele não vai chegar, como é um texto formal, né? Ele não vai chegar e falar, eu acho isso. Não, ele vai falar assim, a partir disso, disso e disso, é evidente que tal. Então, ele vai, a partir de algum uso da linguagem, né, mais rebuscado, ele vai mostrar a opinião dele sem ter que falar, minha opinião é essa. Então, sempre que a gente tiver um texto nesses moldes, a gente vai ter um artigo de opinião. Então, gente, vocês agora entenderam que como a gente vai definir o que é gênero textual e definir como que um texto faz parte de determinado gênero. Então, nós temos alguns outros exemplos, lembrando que são apenas poucos aqui em vista de todos que existem, porque, na verdade, existem muitos mais. Então, eu vou só dar uma citação aqui básica, mas lembrando que existem inúmeros que nem cabe aqui eu colocar tudo nesse PowerPoint, senão a gente ia ficar aqui até amanhã. Então, por exemplo, a lenda, a novela, o ensaio, o editorial, a resenha, a monografia, a reportagem, que eu já falei, né, que é uma notícia mais extensa, mais explicativa, o relato científico, a entrevista, a receita também é um gênero textual, por incrível que pareça, o diário também, a carta, a bula de remédio e o manual de instruções. Mas ali eu coloquei reticências, né, para demonstrar que, na verdade, ainda tem uma infinidade. Mas aqui o intuito dessa aula é só mostrar como definir e como você identificar. E eu citei aqueles principais, né, porque realmente serão os que serão principalmente cobrados de você, seja no Enem, seja na escola, na faculdade, enfim. Os gêneros textuais, embora eles apresentem estruturas específicas e características próprias de cada um, como eu citei nesses exemplos, eles são flexíveis e adaptáveis. Então, eles não têm uma estrutura fixa. Aquelas estruturas que eu fiz ali atrás, explicando, né, o que consiste em cada um dos principais que eu escolhi, é só para você ter uma ideia, mas pode escapar um pouco daquilo, não é nada fixo, não é uma lei, sabe? Então, vocês podem pegar aquilo e mudar um pouco, mas mesmo assim vai ter que continuar dentro das características básicas daquele gênero. Eles possuem uma transmutabilidade, então é possível que a partir de um gênero se crie outros gêneros. Quando for necessária quando for necessária uma mudança de comunicação. Por exemplo, antigamente não existia mensagem de texto. Por exemplo, a gente viu ali que a gente tem o gênero carta. Só que hoje em dia a gente não usa muito carta para conversar. A gente usa mais mensagem de texto, mensagem de WhatsApp. Então, devido às necessidades de mudança de comunicação na sociedade, dos desenvolvimentos tecnológicos, da era digital e tudo mais, então a gente tem que adaptar também os gêneros, né? Porque não tem como fazer uma lei, né, para sempre daquilo. Então, por exemplo, hoje nós temos a mensagem de texto, né? Que ela veio como um desenvolvimento da carta. E isso, no caso, é também um gênero textual. Por incrível que pareça, né? A gente fica meio assim, como assim? Eu mandar uma mensagem de texto pro meu colega, um WhatsApp, vai ser um gênero textual. Mas sim, porque é uma utilização do texto, né?
Então, eles estão em constante evolução. Sempre é possível a gente criar novas formas de fazer texto a partir da desenvoltura da humanidade, né? Então, foi isso, né, gente? Aí as referências bibliográficas. Eu espero que essa aula ajude vocês. Não esqueçam de fazer a lista, né, de exercícios. E qualquer coisa que vocês precisarem de alguma dúvida, eu estarei disponível na monitoria, na tutoria, se alguém precisar. E é isso. Espero que vocês gostem. Obrigada.